Meus irmãos, vamos à palavra de Deus nesta manhã. Você que tem a sua Bíblia aberta nesse momento, de repente ainda dá tempo de que você chamar mais pessoas a estarem participando desta manhã, nesta programação e desta palavra. Salmo de número 7. Não vamos ler todo o salmo, mas vamos pontuá-lo de maneira que possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra. Diz assim a palavra de Deus em Salmos: Ó Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não arrebatem a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Ó Senhor, meu Deus, se fiz isto, e se há culpa nas minhas mãos, se paguei com mal a quem tinha paz comigo, ou sem causa despojei o meu inimigo, então persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, ó meu Deus, decreta a justiça. Meus amados irmãos, nós estamos nesta manhã com uma palavra e que queremos apresentar aqui um clamor a Deus. Aqui está o salmista que prontamente está clamando a Deus para que o Senhor venha libertar de uma perseguição, de um momento difícil que ele está passando, para que Deus dê livramento contra aqueles que querem e estavam perseguidos. Quando a gente olha o Salmo 7, vai dizer respeito a Cush, um benjamita, era da tribo de Benjamim, e provavelmente, segundo alguns autores, este homem poderia ser um dos informantes do rei Saul quando ele estava procurando destruir Davi, matar Davi. Saul teve uma fase do seu reinado que ele queria matar Davi. Então ele tinha informantes para dizer aonde estava Davi naquele momento de uma perseguição. Nós podemos entender também, segundo autores, que verdadeiramente uma outra possibilidade é quando então a gente percebe que este homem da tribo de Benjamim também poderia ser um adversário, um inimigo de Davi, e agora ele levanta falsos testemunhos, faz falsas acusações, querendo destruir toda o nome, toda a história de Davi. Então Davi se sente perseguido, se sente no momento incomodado, então ele clama a Deus. Ele chama a presença do Senhor e ele fala com Deus, citando mesmo até a situação de um leão, um animal que era muito comum na Palestina. E Davi tinha experiências com o leão, porque quando ele cuidava do rebanho de seu pai, ele teve que enfrentar o leão para que o leão não viesse a ter privilégio ou prevalecer, levando as ovelhas do rebanho de seu pai. Então Davi teve que lutar com o leão. Então Davi conhecia o poder e a ferocidade desse animal que, quando pegava alguém, ele despedaçava, ele acabava com a pessoa. Então Davi ele fala: Senhor, que tu possa arrebatar a minha alma, que possa tirar das mãos
da situação que estou vivendo diante dos meus inimigos, que até mesmo parece que eles estão agindo como se fosse um leão, querem me despedaçar, querem me arrebentar, acabar comigo. Então, Senhor, livra-me desta situação. Mas também nós podemos observar nesses salmos uma passagem de reflexão aonde Davi, ele também se coloca diante de Deus para poder ser julgado pela sua justiça. Quando a gente olha dentro do contexto do livro ou do Salmo 7, nós podemos também ver Davi colocando-se à disposição, falando: Deus, se eu por acaso agir de maneira errada e produzir algo que não foi agradável, se eu de repente tratei mal alguém, que poderia ser até meu amigo, até uma pessoa próxima, mas devido a uma dificuldade eu possa ter produzido mal, então eu também preciso que tu me julgues, que tu observe, para que não venha eu ficar impune. Olha que situação interessante, quando nós olhamos Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e Davi, de repente, poderia se prevalecer e dizer: eu sou amigo de Deus, então ninguém mexe comigo. E se alguém mexer comigo, mesmo tendo razão, eu vou pedir para o meu Deus, para o meu Senhor, pesar a mão contra você. Às vezes a gente pode até lembrar, épocas, de escola, de criança, quando a gente, na nossa infância, a gente muitas das vezes encontrava dificuldade, sempre alguém tinha um irmão mais velho, E como era interessante quando, de repente, quando você era pressionado, perseguido, ou alguém queria bater em você, você fala: vou chamar o meu irmão mais velho, meu irmão vai dar uma sova em você, o meu irmão vai tratar contigo. Ou seja, a criança sempre se amparando diante de uma situação no irmão mais velho. Então, quem teve irmão mais velho, quem passou por essa situação, de repente está compreendendo o que eu estou falando nesse momento. E Davi, ele não se prevaleceu dessa situação. Ele não colocou: olha, eu sou amigo de Deus, então vou pedir para Deus agir de tal maneira. Não, Davi se colocou: Deus, se eu estiver errado, se eu não estiver realmente sendo injustiçado, porque produzi algo errado, então deixa que o meu inimigo me persiga, deixa que o meu inimigo me alcance e que ele possa colocar os pés sobre a minha vida, que ele possa me pisar, que ele possa verdadeiramente tirar a minha honra, a minha glória. Mas se eu não estou assim, ó Deus, então que tu possa se levantar e a tua ira venha se levantar contra o furor dos meus adversários. É muito importante nós entendermos que as lutas vêm, os problemas, as dificuldades. Muitas das vezes, diante de igreja, diante de lideranças, nós somos interpretados erradamente. Nós, às vezes, também podemos estar tomando atitude, se achando importante, se colocando, às vezes, para subjugar aquele coitado, aquele que não tem, de repente, uma força, não tem uma expressão. Então, nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Mas, nesse momento, nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Deus faça a sua justiça. E se vir contra nós, que Deus nos julgue, que Deus realize a sua justiça é reta, é perfeita. Mas se nossos adversários estão se levantando, querendo nos destruir, Deus também é que pode fazer justiça. É só Deus que é o justo juiz. É só Ele que pode verdadeiramente trabalhar, operar de maneira e que venha verdadeiramente tratar com aqueles que às vezes nos perseguem injustamente. Do Salmo 7, do verso 6
ao 13, então nós vamos poder perceber que Deus entra com ação, Deus começa a trabalhar, né, na realidade da situação que estava Davi inserido. Ele começa, então, a se levantar, ele começa a observar e fazer o justo julgamento, para que não houvesse partes no prejuízo, mas dentro da justiça de Deus, a justiça perfeita, então Deus iria tratar com a situação. Isso nos lembra uma passagem, quando então nós olhamos lá no livro de Esté, uma situação que aconteceu com os judeus. Amã, aquele homem, né, importante, com cargo, um status, né, uma posição social, ele cismou com Mardoqueu e falou: eu vou matar esse judeu, eu vou destruir este judeu. E ele preparou todo o ambiente, fez uma forca para poder enforcar Mardoqueu e tentar acabar com a raça do Mardoqueu. E aí, de repente, Deus observa e vê que está sendo uma injustiça praticada. E aí ele vai de encontro para tratar com Amã, aquele general, aquele homem importante, que esqueceu que o servo do Senhor, o judeu Mardoqueu, estava realmente trabalhando em prol do seu povo, querendo justiça, querendo fazer a coisa certa. Então, de repente, Deus reverte a situação e aquela forca que foi preparada para Mardoqueu se torna agora a forca que vai eliminar de vez Amã. Tirar toda a sua glória, tirar toda a sua importância, o seu status, toda a situação que ele conquistara na carreira, na sua jornada, na sua existência. Mas por quê? Porque se levantou, se achou muito importante e se levantou contra um homem de Deus. E assim sendo, nós temos que andar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na dependência de Deus. Somos falhos também. Temos dificuldade muitas das vezes, mas não podemos deixar que o orgulho e a soberba imperem em nossos corações, para que de repente, em momentos de adversidades, Deus venha olhar para nós e possa Deus entender que há um coração justo, há um coração, por mais que haja imperfeições, mas com dedicação, com temor a Deus, então Deus vai pelejar por você. Há lutas, há tribulações, há situações na vida do homem que somente Deus pode pelejar. A nossa força se esvai, nós não temos condições de enfrentar, e é nessa hora que nós descemos aos pés do Cristo e vamos clamar ao Senhor e pedir por misericórdia, para que Deus possa vir pelejar. Então, nesta hora que você clama a Deus, que você procura servir a Deus e andar nos seus caminhos, é nessa hora que o ímpio vai sentir o peso do seu próprio pecado. A diferença é que Deus vai julgar. E na sua justiça plena e reta, perfeita, ele vai identificar, de um lado, um homem temente a mim, um justo que anda e tem integridade, andar na minha presença. Do outro lado, um homem ímpio, que não quer me servir, que não tem prazer na minha palavra, que se levanta e procura destruir os meus desígnios. Então, Deus vai tratar. E é nessa hora que Deus vem e peleja, dando a vitória a Davi. Deus vai
trabalhar de maneira, e nessa situação nós vamos poder ver lá no verso 17 do Salmo 7, quando então Davi, que já vinha acreditando na justiça do Senhor, confiando em Deus, esperando em Deus, para que Deus pudesse dar o livramento, dar a resposta certa, e que Deus pudesse verdadeiramente estabelecer a vitória do seu servo. Então ele vai dizer no verso 17: eu renderei graças ao Senhor por causa da sua retidão, e vou cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então você vê, meu amado ouvinte, que no Salmo 7, verso 1, Davi ele diz: Senhor, tu és o meu refúgio, salva-me de todos os que me perseguem e livra. Mas no verso 17, no final do Salmo 7, você já vai ver: eu te rendo graças, ó Senhor, porque a sua retidão me livrou, e eu cantarei louvores ao seu nome. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Altíssimo. Vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar na promessa do Senhor. Quando você aceitou a Jesus como teu Salvador, você não está isento de problemas, de lutas, de aflições, mas você tem uma promessa que Ele vai estar contigo todos os dias, para te guardar, para te abençoar, para te livrar, para te dar força e você ser um vencedor. Então entenda, nesta manhã, nesta programação, queremos levar a você mais uma palavra de Deus ao seu coração, porque Deus é fiel, Deus é justo para aqueles que temem o seu nome. Mesmo na ventania do vendaval da vida, nos problemas e na tribulação, Ele estará contigo e te dará vitória. Creia nisso, confia. Deus provisionará algo para a sua vida nesta semana, ainda neste dia, porque Deus é fiel. Confia no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Meu amado irmão, esta é palavra desta manhã para o seu coração, e cremos que Deus te dará uma grande vitória.